Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, dentro das reflexões que o nosso catecismo faz sobre os mistérios da vida pública de Jesus, já falamos sobre o batismo de Jesus, sobre as tentações, sobre o reino de Deus que está próximo, e aí chegamos ao parágrafo 543, o anúncio do reino de Deus, que está no cerne da pregação de Jesus. Todos os seres humanos são chamados a entrar no reino. Sabemos que, na história da salvação, o reino foi anunciado primeiro aos filhos de Israel. De fato, já tivemos a oportunidade de ver longamente como existe a revelação geral, aquela que acontece através da criação, que acontece no íntimo de cada pessoa humana, mesmo que nunca tenha ouvido falar da Bíblia, de Jesus, mesmo do Antigo Testamento. Nesse sentido, sabemos que já Santo Tomás falava de 5 caminhos, 5 vias para se chegar até Deus, né? Da beleza da criação chegar à beleza incriada, né? Da ordem das coisas, tudo tem o seu lugar, né? Se perguntar pelo ordenador de tudo, a partir da contingência das coisas, tudo passa, né? Chegar ao ser imutável, chegar àquele que é necessário, né? E, particularmente, a partir do sofrimento, das perguntas existenciais, chegar a esse questionamento sobre a existência de Deus. Mas, para além dessa revelação geral, existe uma revelação especial, que é aquela que está consignada na Bíblia, em que Deus escolhe um povo, o povo de Israel, e através desse povo ele vai escolhendo pessoas. No meio desse povo ele vai escolhendo pessoas, profetas, os juízes, líderes carismáticos, aos quais ele manifesta de uma maneira mais especial o seu projeto para com a humanidade e a sua própria realidade divina. Então, se foi anunciado primeiro aos filhos de Israel, esse reino, no entanto, é destinado a acolher homens e mulheres de todas as nações. Se nós virmos, por exemplo, a fala de Jesus no dia da sua ascensão, como está narrado no final lá do Evangelho de São Mateus, né? Ide pelo mundo afora e pregai o Evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando todos aquilo que eu vos mandei, né? Então, São Lucas dos Atos Apóstolos, no dia da ascensão, fala a mesma coisa, né? O Espírito Santo virá sobre vós, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que ao longe ouvirem falar do Evangelho do Reino. Então, embora ele tenha sido anunciado num primeiro momento aos filhos de Israel, ele é destinado a acolher homens e mulheres de todas as nações. Agora, para ter acesso a esse reino, é preciso acolher a palavra de Jesus. E aqui o nosso catecismo cita, mais uma vez, a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. Cristo é a luz dos povos, mas esse Cristo, luz dos povos, quis constituir a sua igreja. E na Lumen Gentium número 5, nós vemos o seguinte: a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Cristo acolheram o próprio reino de Deus. Depois, por sua própria força, a semente gemina e cresce até o tempo da colheita. Aliás, essa é uma das parábolas famosas do Evangelho, a parábola do semeador, né? Que o semeador sai a semear a semente, uma parte cai na beira da estrada e vem as aves e a comem, levam embora, né? Outra cai no meio dos espinhos, e os espinhos crescem com ela e sufocam aquela plantinha, né? Outros caem em terra pedregosa, e assim, por não ter raízes, eles até acolhem a palavra no primeiro momento, mas por não terem raízes, acabam desistindo, e outros caem em terra boa, terra fértil, e aí vai produzir frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E aqui o nosso catecismo retoma, o Vaticano II retoma, a Lumen Gentium retoma, essa parábola fazendo um pequeno comentário, dizendo que a palavra do Senhor
é comparada à semente semeada no campo. Os que a ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Cristo, porque é interessante que, de fato, tudo começou com um pequeno grupo. Os apóstolos eram apenas 12, e um deles, inclusive, acabou se perdendo, acabou traindo o Cristo. Temos a figura de Matias, que foi eleito, depois temos a figura de Paulo, como que um 13º apóstolo. Ele mesmo diz, né, um apóstolo que apareceu como que um abortivo, né? Um pequeno grupo que foi se espalhando pelo mundo inteiro. Então, a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé e que pertencem ao pequeno rebanho de Cristo, acolheram o próprio reino de Deus. Depois, essa semente, germinada na terra, pela sua própria força, né, ela vai crescer até o tempo da colheita. E chegamos ao parágrafo 544. O reino de Deus pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com o coração humilde. É interessante essa ressalva aqui do catecismo, porque naturalmente a pessoa pode não ter dinheiro, pode não ter casa, não ter emprego, e nesse sentido ser pobre, e não necessariamente acolher o reino de Deus. Mas existem pessoas, sim, e Deus conhece o coração, que se colocam naquela condição de humildade, de um coração simples, humilde, que acolhem a proposta do reino. Então Jesus é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Lucas 4:18. Esta é uma passagem que é com frequência usada na celebração do sacramento da Crisma, porque São Lucas, depois do batismo de Jesus por João, ele se dirige, segundo São Lucas, à sinagoga de Nazaré, a sua cidade. E lá ele, durante a celebração, ele se aproxima para ser o leitor, não é? Pega um rolo, porque a Bíblia era escrita em rolos, né? Não tinha impressão como nós temos hoje, eram pergaminhos ou papiros ou outro material, de modo que se ia enrolando e desenrolando, né? O texto na medida em que ele ia sendo lido. E Jesus vai ler a passagem de Isaías que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E de novo, vale a pergunta: quem são os pobres? Apenas quem não tem dinheiro? Não, o Papa Francisco fala muito das periferias existenciais, ou seja, aquelas situações em que a falta de sentido, a falta de amizade, a dependência química, a solidão, às vezes uma doença com dores severas, são situações que deixam a pessoa extremamente vulnerável. São as novas formas de pobreza de que falava o Papa São João Paulo II na Eclésia na América. Jesus é enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Jesus, inclusive, vai declarar que os pobres são bem-aventurados, são felizes, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Aos pequenos o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e entendidos. Mateus 11:25. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência. Mais ainda, ele se identifica com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no seu reino. E nós queremos acolher esse reino que é apresentado também a nós, é oferecido também a nós, para que ouçamos um dia a expressão tão bonita: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês, para vós, desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.